Sorte, o que significa na Bíblia? Canal Coração Quebrantado. Eu já ouvi pregações dizendo que sorte não existe, pois Deus é quem dirige todas as coisas. Porém, como podemos entender quando a Bíblia fala de lançar sortes? Alguns textos apontam os servos de Deus e também quem não cria em Deus usando este recurso. Ajude-me a entender isso melhor. Vamos explicar. Provavelmente você já deve ter deparado quando li a Bíblia com a expressão lançar sortes. Veja um texto em que ela aparece. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Vocês conhecem essa passagem, né? Do chamado de Jonas, que Deus pede para ele ir para a cidade de Nínive e pede: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas, ele fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Então ele desceu para a cidade de Jope, onde ele encontrou um navio e se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. E o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve, mas não adiantou nada. Quanto mais jogavam as coisas para fora, mais a tempestade aumentava. E enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormiu profundamente. E o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós, senão todos nós vamos morrer. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que nos abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, eles lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde que você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles se perguntaram: o que vamos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu Jonas: pegue-me e joguem ao mar, e ele se acalmará. Então ali foi lançado sorte, e a sorte justamente caiu em Jonas e ele teve que confessar, né? Então, mas só que muita gente se confunde com esse lançamento de sorte, que está significando aqui na Bíblia, pois para nós sorte parece algo que nos remete ao acaso e não à ação de Deus. Vejamos mais detalhes sobre isso. Lançar sorte era uma espécie de um processo de adivinhação que era utilizado para saber qual era a vontade de Deus para alguma situação ou para alguma questão que parecia complicada. Trazendo para os nossos tempos, imaginamos que seja algo parecido como um cara e coroa ou aquele famoso método do palitinho. Não sei qual era o método, na verdade, qual que eles usavam, né? Mas no mundo antigo, essa prática era usada para saber qual era a vontade de Deus para alguns assuntos, apesar de esse método também ser usado para nações pagãs, para saber a vontade dos seus deuses. Vemos que o Deus verdadeiro, o Senhor, não proibiu essa prática aos seus servos, antes também utilizava como forma de mostrar a sua vontade. Isso porque Deus governa sobre toda a sorte por meio dela. Todas as situações estão descobertas diante do Senhor e ele age como quer e com os métodos que deseja. Assim, o mundo antigo, em vários momentos, Deus mandou lançar sortes. Vejamos outros exemplos. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo o nome das tribos de seus pais a herdarão. Está lá em Números 26, versículo 55. Ou seja, Deus indicaria através de lançar sortes a sua vontade. E outro momento intrigante ou interessante que mostra que os pagãos também utilizavam desse método é quando Jesus foi crucificado e os soldados lançaram sorte para ver quem ficaria com as roupas de Jesus. Disseram:
pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre as minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E esse método também foi utilizado pelos apóstolos para escolher entre vários homens aquele que substituiria Judas, o traidor. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias. E aí ele pegou e ficou no lugar, né? E para finalizar, lançar sortes na Bíblia, quando ordenado por Deus e de acordo com os seus propósitos, não tem nada a ver com loterias, com apostas, com as bruxarias, jogos de búzios, com superstição e coisa do gênero. A palavra diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Como efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então quando o Senhor muda a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Não acreditamos, mas tenha certeza que Ele muda sim a nossa sorte. Amém? Me responda lá nos comentários. Quem conta com a sorte pode se decepcionar? Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E até o próximo conteúdo. Muito obrigada!